Olá, meu nome é Vinícius Marques Pastorelli, eu sou o tradutor do Despertar da Primavera, que está sendo publicado agora pela editora Temporal, e eu gostaria de falar um pouco sobre essa peça, sobre o autor dessa peça e sobre alguns detalhes interessantes de tradução que surgiram no processo. Essa peça foi escrita pelo Frank Wedekind no final do século XIX e ela encontrou extrema dificuldade tanto de ser publicada quanto de ser encenada. E isso talvez por razões que sejam tanto de ordem estética quanto social, porque aquilo que ela sugere como dramaturgia e aquilo que ela sugere como encenação estão organizados em campos separados e antagônicos da cultura. E também porque ela lida com temas que eram tabus muito difíceis da época e hoje talvez ainda sejam de outra forma, e que seriam justamente aqueles dos quais o Freud partiria para elaborar a psicanálise, que são o papel da sexualidade na vida juvenil e infantil, no desenvolvimento do indivíduo, a própria ideia de um inconsciente que reformulou completamente a concepção de sujeito e de racionalidade que existia até a época, e aquilo que em termos freudianos justamente a gente poderia caracterizar, e eu acredito que seja a forma mais interessante de entender do que se trata essa peça, que é o conflito entre os impulsos de vida e as formas sociais organizadas, ou a civilização, com seus campos, com as suas autoridades e o seu modo de definir o que pertence e o que não pertence. É mais ou menos isso do que a peça trata e como isso acontece de um modo simples na peça. Ela acompanha um certo momento de vida de três adolescentes, o Melchior, a Wendla e o Moritz. E conforme eles vão sentindo os impulsos da puberdade e vão tendo curiosidade pela vida e pela própria sexualidade, eles vão entrando em conflito com o modo como a vida social organizada aparece na peça, que são a vida escolar, a vida familiar e a educação religiosa. No nível temático da peça, o conflito que ela desenvolve, o conflito dramático que ela desenvolve, seria mais ou menos esse. Agora, o que é muito interessante é que esse fio vai seguindo de uma forma mais ou menos mostrada de uma forma mais ou menos se poderia mais ou menos caracterizar como realista ou naturalista, e num dado momento, naquilo que seria o clímax da peça, a própria peça como forma entra em ebulição. E o que acontece nesse momento é que ela começa a mobilizar estratos da experiência humana que estão registrados tanto no conhecimento legítimo, na historiografia legítima, quanto em lendas e naquilo que se chama do conhecimento apócrifo. E isso está elaborado dentro da peça. Então a peça formalmente ela entra num processo de ebulição e esse material vem à tona. E por que isso acontece? Aí a gente tem que falar um pouco do autor. O Frank Wedekind é um cara que ele não tinha contato só com o conhecimento organizado e com a cultura, com a alta cultura, mas ele foi secretário de um circo que excursionou por diversas partes da Europa, do mundo germânico ali. Ele participava do cabaré e ele foi formado em literatura francesa e germânica. E o que acontece? Por isso, o modo como ele vai colocar, vai abordar o material literário e cênico na peça, parte de todos esses âmbitos da cultura. Portanto, o que a gente vai encontrar na peça, e isso proporciona uma questão interessante para o tradutor, são paródias da cultura erudita e do material historiográfico, religioso, que teológico, que vai estar colocado na peça por aquilo que adiante, na elaboração da teoria para isso, vai ser chamado de montagem. Mas isso já está acontecendo muito antes que esse conceito existisse. Então, como a gente poderia descrever a peça? Ela,
até a sua metade ela vai montando a história desses três adolescentes com uns pequenos estranhamentos que seriam momentos muito bonitos, líricos, de lírica genuína e nova que estava sendo elaborada ali. Alguns empréstimos dos contos de fadas e de brincadeiras infantis que se ouvem na dicção, e algo também da literatura infanto-juvenil que está no próprio extrato estilístico pelo qual ela vai sendo elaborada. E aí, depois que o conflito estoura na peça, paródias de âmbitos mais diversos da cultura. Então você vai ter, por exemplo, paródias até mesmo do Wojciech, do Büchner, paródias da degradação já do drama burguês, que estaria no teatro melodramático, que compreendia aquilo que ocupava a maior parte dos teatros comerciais da época, que passava por cultura, por alta cultura, e paródias do romantismo já desgastado da época, que os leitores brasileiros podem conhecer, por exemplo, pela primeira parte do Lira dos 20 anos, do Álvares de Azevedo, chamada Lira Angelical, ou Lira de Ariel, em contraste com a Lira do Caliban. E o simbolismo decadentista que estava se desenvolvendo naquela época e que também é parodiado nessa peça. E outra coisa muito interessante, que são lendas populares das mais diversas que chegaram até nós, como vampiros, mortos-vivos e etc., que o romantismo alemão absorveu em todas as suas épocas e que nessa peça também estão incorporados. Portanto, eu acho que a questão mais interessante que essa peça coloca para o tradutor é que ele precisa desenvolver um estilo, uma forma de elaborar as coisas que possa variar o suficiente entre todas essas modalidades diferentes, que no fundo são a riqueza daquilo que a história registra, aquilo que os povos souberam elaborar nos seus ditos, provérbios e brincadeiras e modos de fala espontâneo, e aquilo que também, é claro, a literatura e o teatro da alta cultura souberam elaborar. E é isso que eu gostaria de falar com vocês um pouco. Eu espero que a leitura dessa peça, com essas indicações daquilo que ela elabora, seja interessante e que todo mundo aprenda bastante com isso.